Olá, sou Denise Beltrame, sou psicóloga e tenho falado sobre temas que podem ajudar você a viver com mais harmonia e consciência em sua vida. Hoje eu vim conversar com você sobre algo muito comum e que fica escondido de nós mesmos, fica lá no nosso subconsciente, ou seja, num lugar em que não vem com facilidade para a nossa consciência. E isso é a autorrejeição. Eu vou ter hoje uma auxiliar aqui para me ajudar a explicar melhor, para que você compreenda melhor sobre a autorrejeição. Esta bonequinha eu nomeei de Anusha e ela tem os braços abertos e aqui está escrito me abraça. Vou te fazer uma pergunta. Muitas vezes ou com frequência você fica nessa posição na vida de braços abertos esperando que alguém dê a você aquilo que você precisa, um abraço, um acolhimento, uma aceitação? Talvez, se você fica assim com frequência, é possível que você esteja se autorrejeitando. Vamos compreender melhor como funciona isso. Autorrejeição é esse movimento que fazemos para dentro de nós mesmos, nos rejeitando, ou seja, nos criticando, nos xingando, achando que o que fazemos não é suficiente. Perceba se no dia a dia você faz isso com você mesma. E isso vai gerando esse sentimento de que você não se aceita, ou seja, que você se rejeita. Mas afinal, como isso foi construído? Como você, ou eu, ou as pessoas em geral, podem sentir isso com tanta frequência? Infelizmente, na nossa sociedade, é muito comum nós termos padrões e, em função destes padrões, os pais tentam nos enquadrar neles. Se não estamos dentro dos padrões desejados por eles, acabamos recebendo críticas. Porque, na verdade, os nossos pais também foram educados dessa forma, ou seja, sem observar a essência, a espontaneidade de cada ser, a unicidade de cada ser, e sim baseados numa ideia de que como deveríamos ser, ou como eles querem ou queriam que nós fôssemos, né? Então, na primeira infância, que é quando a gente se estrutura, a nossa personalidade vai se formando, a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom e ruim, nós construímos a partir dessas experiências o que chamamos de crenças. Então, se recebemos muitas críticas, aprendemos a acreditar que realmente temos algo de errado, temos que mudar, não somos bons o suficiente, não é mesmo? Isso vai acontecendo repetidamente e nós não observamos, nós não temos tanta consciência disso enquanto crianças, enquanto adolescentes. Isso vai se manifestar a partir ali dos 18, 19 anos, quando nós vamos fazendo esse movimento de introjetar isso que recebemos do meio e num primeiro momento sem muita clareza de que estamos fazendo isso, sem muita consciência. Vou dar um exemplo para você de algo muito comum, inclusive nesse momento onde muitos de nós estamos home office, não é mesmo? As crianças chegam até nós e nos pedem a atenção, nos pedem para brincar com elas. Eu escuto direto isso das pessoas que eu atendo. Ai, meu filho fica pedindo o tempo todo para eu estar do lado dele, para eu brincar com ele, fica mostrando tudo o que está fazendo. E a reação, num primeiro momento, é de dizer: espera, depois eu te atendo, depois eu faço isso, depois eu brinco. E esse depois não chega. O que acontece então? Acontece que a criança vai gerando dentro dela esse sentimento de que
no mundo, enfim, que nesse momento os pais representam o mundo, né, as pessoas que estão à volta dela, não tem tempo para ela. Ela não é interessante, ela não é importante. E isso vai gerando essa crença de ser menos importante, de não ser suficiente. E isso, então, essa crença faz com que a pessoa, se eu não sou bom o suficiente, o que há de errado comigo? E vem uma sensação forte de que tem algo de errado. E por aí começa esse sentimento de autocrítica e, em seguida, se for aprofundando, também de rejeição. Vamos estar muito atentos aos nossos objetivos, aquilo que queremos. E como a criança, na infância, é onde nós nos formamos, nós precisamos acolher, nós precisamos estar abertos para a criança, tanto as crianças que estão ao nosso redor, quanto a nossa criança interior, a nossa criança que pulsa dentro de nós e pede por atenção. Veja, isso é muito importante. Você perceber que você também precisa se dar essa atenção, como adulto agora que é. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, eu vou dar o nome dela, né? De Marina, era um outro nome, e a Marina foi uma pessoa que me procurou, ela tinha por volta de 30 anos quando começou o trabalho comigo, os atendimentos, e ela vinha com uma queixa de que as pessoas não gostavam dela e ela também tinha sérias críticas com as pessoas. E num primeiro momento ficou repetitivo nas sessões essa queixa constante, porque o chefe tinha uma determinada forma que não a agradava e ela não gostava do chefe, o professor não entendia o que ela falava e não dava as respostas, não ensinava adequadamente. Os pais tinham problemas porque não aceitavam, não acolhiam. Os irmãos, ela não conseguia se comunicar, dizer o que queria e ouvir também, ou seja, ela tinha dificuldades de relacionamentos em todas as áreas da vida dela e o que chamava atenção era uma crítica constante às pessoas e também uma sensação de não ser aceita. À medida que a gente foi compreendendo mais a história dela e conhecendo mais a Marina, nós podemos observar que estas críticas que ela fazia às pessoas e que muitas vezes ela sentia que as pessoas faziam a ela também, vinha de uma experiência da infância, onde a mãe, por muito tempo, teve essa forma de agir com ela, criticando e rejeitando, ou seja, muito pouco contato físico, pouco abraço, poucos elogios e muitas críticas e muitas exigências. Uma coisa vai levando a outra, né? É uma bola de neve. Quanto mais a mãe dela criticava ela, mais ela se sentia inadequada, mais ela ficava agitada e tinha comportamentos realmente que não agradavam a ninguém e nem a ela mesma. Isso é que é complexo. Ela começou a ter uma visão de que ela realmente era uma pessoa que estava errada, que tinha problemas e que não era aceita, não se sentia amada. E nesse momento, então, da terapia, quando ela foi olhando para tudo isso, se dando conta, ela pôde abrir os olhos para que ela precisava, se ninguém a aceitava, se todos a criticavam, mas ela, pelo menos, precisava aceitá-la e se acolher. E foi isso que, ao longo aí de um trabalho realmente grande, que foi por volta de 4, 5 anos, que a gente ficou
trabalho de autoconhecimento, da psicoterapia, né? Ela pôde ressignificar esse conceito que ela tinha dela mesma e que ela não percebia. Ela vivia nesses conflitos constantes, se sentindo rejeitada e criticando e rejeitando as pessoas também. E aos poucos, então, ela foi fazendo essa observação de que ela tinha muito dentro dela, muitas coisas dentro dela que ela aprovava, que ela gostava, que ela aceitava. E à medida que isso foi acontecendo, parece mágica. As coisas foram se alinhando na vida dela. É claro, vocês sabem, nada está resolvido para sempre. Tudo a gente precisa estar sempre revisitando, olhando, né? É um caminho esse processo do autoconhecimento e do viver bem consigo mesmo, do despertar da consciência e da ampliação da consciência. Mas hoje a Marina vive, se relaciona com as pessoas, com a família, tem colegas, tem pessoas com quem ela costuma conversar e ela já aprendeu a perceber que quando ela começa a criticar alguém, é porque ela precisa avaliar o que nela ela está criticando. E tem um exercício que a gente foi fazendo, né? E que eu também faço com outras pessoas. Aliás, um exercício que todos nós podemos fazer em diferentes momentos da nossa vida, que é esse acolhimento da nossa criança interior. E para isso, então, a Nusha volta aqui na cena, né, dizendo que ao invés, ela vem mostrar esses braços abertos, esse movimento de abertura, mas para si mesma. Então, ao invés do me abraça aqui, a gente colocou um se abraça. Ou seja, quando você sentir que precisa de um abraço, que precisa de um acolhimento, faça você esse movimento com você mesma. Um jeito bem gostoso de fazer isso é você pegar uma almofadinha muito aconchegante que você goste, colocar no seu peito e abraçar essa almofada, sabe? Abraçar e sentir que você está abraçando a sua criança que em muitos momentos, lá na infância, não teve esse abraço que precisava, não teve esse elogio, esse acolhimento, né? Que em muitos momentos, quando a gente ia correndo assim para os pais contar algo e falar o que estava sentindo, tudo que a gente queria era um abraço, era um olhar de aprovação, de amorosidade. Bom, muitas vezes não tivemos isso lá, mas podemos nos dar agora. E é nesse agora que a gente pode viver. O passado está lá, o futuro ainda não chegou, e no agora nós podemos nos acolher e nos aceitar e sair desse padrão repetitivo de autorrejeição para uma forma de autoaceitação, onde em cada momento observamos aquilo que aprovamos em nós, aquilo que aceitamos, aquilo que reconhecemos como nosso esforço. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses conteúdos, esses conhecimentos com vocês. Se você gostou desse vídeo, se lhe ajudou, eu peço para que envie para outras pessoas, que a gente possa continuar levando mais conhecimento, mais consciência e que possamos ter uma vida com mais alegria, com mais qualidade, todos os dias da nossa existência.